ok? Bem, está conosco hoje o pastor Gilberto. Glória a Deus. Amém. Igreja Jeová bradou, ministério Jeová bradou. Igreja Assembleia de Deus Jeová bradou. E ele é o convidado para trazer a palavra de Deus nessa noite, no 6º dia de propósito aqui de 21 dias. Pastor Gilberto, assume, apresenta quem está com você. Deus abençoe a sua vida. Todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal da igreja, obrigado a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças Louvado seja o nome do a Deus. Senhor. Deus seja glorificado. Traga a saudação ao nosso irmão pastor, presidente da Amém. obra, pastor Silvano. Você recebe a paz do nosso pastor. Amém. Amém. Glórias a Deus. É com alegria, glórias a Deus, que eu venho mais uma vez com os irmãos neste local a primeira vez, mas com os irmãos glorificarmos a Deus. Glórias a Deus, falar um pouquinho do que Deus tem nos enchido, segundo o propósito para o qual Ele tem nos enviado na face da terra, que é de proclamar a sua palavra, ensinando, exortando e dando direcionamento através da vida desses, né? Na outra vez que vim, o pastor não estava fora fazendo a obra, fazia tempo que eu não via. Glórias a Deus, é com alegria. Glórias a Deus, eu posso falar sem hipocrisia, com alegria que eu recebi esse convite e estamos aqui, glórias a Deus, para fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Amém? Amém. Glórias a Deus. Igreja, é difícil vir hoje aí pessoas comprometidas, empenhadas com a palavra, com o propósito, pessoas para buscar, porque Deus ele está para dar, distribuir a tantos quantos quiserem chegar na sua presença. Amém. E entender o seu propósito. Sim. Porque nós não estamos aqui pelo simples fato de estar, nós estamos aqui com um propósito. Amém. Mas como eu tenho me esforçado para buscar esse propósito, para entender esse propósito, o nosso norte é a palavra de Deus. O Senhor colocou no coração dos irmãos, né, orar até que o céu se abra. Não é assim? Amém. Eu vou fazer a leitura aqui de um versículo, para que os irmãos depois possam se sentar e a gente escorrer por onde o Senhor assim nos permitir. Está lá, glória a Deus, aonde se originou, onde deu início ali a invocação do nome do Senhor, que é no livro de Gênesis, capítulo 4, no seu versículo 26. Amém, Jesus. Gênesis capítulo 4, no seu versículo 26. Glórias a Deus. Nós sabemos que o Senhor, glórias a Deus, Ele tem os seus meios de se trabalhar. Nós é que temos que procurar entender para ver aonde é que nós nos enquadramos. Amém. Aqui em Gênesis capítulo 4, no seu verso 26 diz: E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Então começou a invocar o Senhor. Amém? Amém. Tomemos nosso assento em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Talvez algumas traduções, talvez algumas palavras, glórias a Deus, diferentes, mas com todas elas com o mesmo propósito. Então nós entendemos, glórias a Deus, que quando Sete, glórias a Deus, ele gerou um filho com o nome de Enos, todo aquele povo, digo, aquele povo que tinha saído de uma terra de sofrimento, uma terra de, glórias a Deus, muitas percas, muitas dores, muitas dificuldades, por haver um povo nesse tempo todo em que esteve lá orando, pedindo, glórias a Deus, ao Senhor, glórias a Deus, Deus, Ele enviou resposta. Porém, aqui nós estamos no momento que antecedeu essa passagem, que onde diz que a partir dali, do nascimento de Enos, todos os povos começaram a invocar a Deus. Amém? Amém. Porém, todos os povos começaram a invocar a Deus, mas de que maneira? Porque daqui por diante nós vamos ver várias dificuldades, vários problemas, várias percas sendo enfrentadas por um povo, glórias a Deus, que estava ali começando a povoar a terra, por haverem eles pecado, glórias a Deus, por haverem eles seguindo segundo as suas vontades. Então, o invocar a Deus envolve uma maneira correta, envolve, glórias a Deus, uma essência que vai nos
gerar, glória a Deus, propósito e compromisso com Ele, para daí então sermos atendidos através das nossas orações. Amém. Então não é simplesmente o fato de se invocar a Deus, é a forma com a qual nós nos empenhamos de invocar a Deus que vai trazer resultado às nossas vidas. E nós, glórias a Deus, muitas das vezes colocamos o nosso joelho no chão, achando, quem acha, a princípio não tem certeza de nada, por isso o nome acha, quem acha, não tem certeza de nada, achando que o Senhor não está contemplando, achando que o Senhor não está acolhendo ali a nossa oração, achando que não virá a resposta ao seu tempo, o tempo de Deus. Não o nosso tempo, Sim. Tempo de Deus. Então o que nos cabe, pastor, é esperar, seguindo, confiando, porque o tempo pertence a Ele. Glórias a Deus. Então nós entendemos que nós tão somente temos que nos esforçar de fazer a nossa parte, que é de clamar, interceder, pedir em prol daqueles que vêm buscar o favor de Deus através das nossas vidas. É por isso que Ele subiu aos céus e de lá deu uns para pastores, doutores e entre outros, e deu dons, e vem capacitando a cada dia para que os dons e talentos delegados a esses sejam usados em prol daqueles que vêm buscar o favor de Deus. Amém. Então cabe a nós, glórias a Deus, sim, orar todo o tempo até que venha dos altos céus a resposta de Deus, porque nós sabemos que ela virá, porque Deus deixou-nos esse propósito. Então cabe a nós não olhar a nossa vontade própria, mas sim o propósito para qual a razão Deus nos colocou na face da terra. E quando nós entendemos isso, glória a Deus, nós começamos a passar por cima da nossa vontade, para que prevaleça sobre as nossas vidas a vontade de Deus. Aí aonde eu não vejo cansaço para ir à igreja, eu não vejo dificuldade naquilo que me é delegado para fazer, eu não vejo obstáculo algum, eu faço. Amém. Porque o meu compromisso é com Deus, não é com o homem. Se Deus ele nos delegou tal oportunidade, através dela que nós seremos beneficiados. E muitos têm negligenciado a vontade de Deus, atendendo os seus caprichos, as suas vontades próprias. Uma hora nós seremos requeridos de tudo aquilo que nos foi confiado em nossas mãos. Então que nós possamos buscar a cada dia mais em Deus o discernimento do que provém dele e do que não provém dele. Aqui as pessoas começaram a invocar o Senhor neste tempo. Glória a Deus, mas muitos deles pereceram sem ver a real promessa de Deus. Muitos deles pereceram porque clamavam segundo as suas vontades, segundo os seus prazeres, não segundo a vontade de Deus. E aí nós temos, glórias a Deus, Salmo 68, 66, verso 18. Glórias a Deus, onde vai nos falar assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, a iniquidade no meu coração, não a iniquidade do meu coração, a iniquidade no meu coração, ela está lá, mas não é para estar. Sim. Glórias a Deus, o Senhor não me ouvirá. Se as dificuldades enfrentadas no dia a dia me abalarem, glórias a Deus, eu começar a olhar para a minha vontade da carne, glórias a Deus, e zelar para cumprir por ela, as minhas orações não serão ouvidas. Mas nós estamos diante de um Deus misericordioso, cujas quais são as causas de nós não sermos consumidos. São as misericórdias de Deus. Por isso no versículo anterior, ele diz: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Então o homem reconheceu que era pecador, porém ele reconhecia acima de tudo que Deus era único, que ele devia obediência a Deus, que tudo provinha de Deus. Então por isso ele exaltou com a sua própria boca esse Deus que hoje está no nosso meio, contemplando as nossas necessidades. E por isso, glória a Deus, o verso 19 vai dizer: mas na verdade Deus me enviou a atender a voz, glórias a Deus, da minha oração. Vou repetir: mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Então naquele momento que nós estamos pensando, muitas vezes, Senhor, eu pequei, eu fiz isso,
outro. Quando nós chegamos com o nosso coração aberto, Senhor, me perdoa, porque eu errei talvez inconscientemente ou ainda conscientemente, mas eu reconheci o meu erro e estou aqui para pedir perdão. Aleluia. O Senhor, Ele perdoa. Amém. Glórias a Deus. Então, muitas das vezes o diabo, ele sabendo disso, ele quer colocar coisas na nossa mente para querer nos barrar de nós clamarmos em prol da vida de seja lá quem quer que seja, que é aquele que o Senhor colocar no seu coração, mas não dessa maneira. Como é que o Senhor vai ouvir? O Senhor ouve pelo respaldo da sua palavra, e Ele, glórias a Deus, zela por ela. Nós só temos que seguir e fazer a nossa parte. Eu não estou falando que ninguém deve seguir no erro. Antes nós observamos lá Atos 3,19, quando, glórias a Deus, o coxo de anos ali, de nascença, glórias a Deus, foi curado perante os olhos de todos. Todos que viram sabiam da história daquele coxo, mas como é que nós fazemos para receber isso também? Querendo colocar o homem como lua, como sol, como grandes astros. Então, glórias a Deus, a palavra é Atos 3,19. Primeira coisa, arrependei-vos, porque estava diante de uma geração pecaminosa, um povo, glórias a Deus, que estava ali sofrendo, porque 60, 70 anos depois da morte e ascensão de Cristo, glórias a Deus, que deu origem ali à igreja primitiva, o povo ainda estava sendo perseguido, tinha muitas dificuldades. No jardim de Nero foi colocado o crente lá e betumado eles lá e tacado fogo só para clarear o jardim, para ver tamanha violência que era, para pensarmos que passamos em dificuldades hoje. Sim. Maiores outros passaram por nós. Sim. Dos que nos sucumbiram, os que prevaleceram, estão relatados para nos dar o exemplo, que nós temos que fazer a nossa parte. Então a primeira situação era se arrepender e depois se converter. Para quê? Para que fossem lhes perdoados os seus pecados e viesse então a bonança de Deus sobre a vida de cada um deles. Então não é de qualquer maneira, tem que ter arrependimento, tem que ter conversão. Muitos estão pregando o evangelho que não precisa de arrependimento, não precisa de conversão. Os céus, glórias a Deus, ele é tomado à força. A porta, ela é estreita. Só vai passar por ela os que verdadeiramente tiverem compromisso e estiverem seguindo, crendo que de fato Deus é o nosso galardoador das nossas almas e das nossas vidas. Então, nós que seguimos nessa fé, nós olhamos para o nosso povo que está clamando a Deus nos dias de hoje, 2024 anos depois de Cristo. Glórias a Deus. Cristo, quando estava na terra em carne, ele falava, ele ensinava, ele realizava prodígios e milagres. Quando ele partiu, ele falou que ele enviaria o Consolador e ele edificaria a igreja. Hoje Jesus Cristo se manifesta pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos que tem o chamado. Nós somos representantes de Cristo Jesus na face da terra. Então nós temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande de levar adiante a quem quer que seja. Quer ouça ou quer deixe de ouvir, faça você a sua parte. Porque o sangue a ser requerido da mão do atalaia é só em prol daquele que não der ouvido. Porém, aquele que der ouvido, não vai ser requerido o sangue na mão do atalaia. Aqui eu estou diante de atalaias. Estava anteontem numa reunião, onde ali tinha uns 5, 6 advogados, alguns empresários. Era uma causa, glórias a Deus, onde eu via pessoas balbuciando entre si, baixinho, como se estivessem cochichando. E o crente, ele tem por obrigação, como embaixador de Cristo Jesus na terra, defender os interesses dos altos céus. Sim. Então a nossa conversa ela é direcionada para que as pessoas venham se arrepender, venham se converter, venham se achegar a Cristo, para que haja salvação, transformação, cura e libertação em nome de Jesus. Então nós não podemos perder a oportunidade. Amém. E ali em algum momento, glórias a Deus, eu comecei a falar de Cristo e todos eles pararam, glórias a Deus, nos olhavam de rabo de olho.
outros olhavam fitamente, glória a Deus, mas a palavra ela foi pregada. Aleluia. Muitos estão vivendo um dia após o outro como se fossem dias comuns, mas não são. Na época de Noé, eles viviam desta maneira, vivendo como se fossem dias comuns, mas Deus estava dando um direcionamento a Noé para ele fazer a arca, pois ele haveria de acabar com o mundo em água. Sim. Findou os dias do tempo dado por Deus, a arca foi fechada e bitumada por fora. Sim. Todos aqueles que tiveram a oportunidade, não se renderam a ela, não tiveram uma segunda oportunidade. Eles sucumbiram. Porém, Noé, a sua família, glória a Deus, deu ouvido. Hoje, muitos de nós, e infelizmente eu não posso falar todos, muitos de nós também entraremos, glória a Deus, naquele reino que está sendo preparado para cada um de nós. E muitos outros que dizem ser, mas não são, não vão chegar lá. Porém, existe uma conduta para a gente chegar, e uma outra conduta que vai nos impedir, glória a Deus, de adentrar no reino dos céus. Aqui o objetivo é orar, até ver resposta de Deus. Para nós vermos resposta de Deus, nós temos que ter um compromisso com Ele. Sim. Nós temos que nos atentar ao que Ele requer de cada um de nós, para que Ele se agradando conceda, como nos diz Salmo 37:4, o desejo do nosso coração. As nossas orações, ela está como um incenso diante do altar do Senhor. No livro de Apocalipse 5, nós vamos encontrar lá no seu versículo 6 e 7, quando os anciões, glória a Deus, eles foram chamados, e todos eles tinham uma harpa, e ali uma taça de ouro com incenso dentro. E a parte B do versículo diz que aquele incenso, pastor, eram as nossas orações, as orações dos santos. As nossas orações são recebidas e guardadas diante do altar do Senhor, e a elas virão resposta a seu tempo. Por mais que eu, no meu plano físico, na minha limitação humana, eu não consigo enxergar, não tem problema, o importante é Deus ver, porque Deus tem poder e autoridade nos céus e na terra para transformar maldição em bênção, para nos dar tudo quanto nós pedimos, imaginamos e muito mais além. Aleluia. O que eu estou falando então é que nós só precisamos confiar. Aquela oração da madrugada, o Senhor ele dá ordem a anjo para acolher. Aquela oração que parece que eu não vejo resposta, que eu não vejo solução, que eu não encontro luz, a seu tempo ela virá. Amém. Por isso nós temos que insistir mais além, persistir, porque nós estamos insistindo e persistindo com aquele que pode tudo e todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós temos, glória a Deus, que observar, glória a Deus, a palavra do Senhor, quando ela nos fala em relação ao que está no nosso coração, que talvez a sua esposa, o seu cônjuge, o seu filho, seja quem for, não conhece. Deus ele conhece. Aleluia. Quando nós nos vamos a orar, glória a Deus, o Senhor ele nos fala que ele sabe as nossas necessidades antes de nós abrirmos a nossa boca. Por isso nós temos aqui, glória a Deus, o livro de Mateus, capítulo 6, glória a Deus, o seu versículo 7, falando: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. Aleluia. Quando eu vou determinado, glória a Deus, a clamar, a orar, a interceder a Deus em prol de algum objetivo próprio, de algum objetivo que vai envolver alguns dos meus irmãos, seja de que natureza for, o Senhor já sabe. O que depende então para obtermos a resposta é a forma com que nós nos achegamos na sua presença, com o coração aberto, entendendo que o Senhor ele está contemplando, estando na vontade dele. Nós vamos colher os frutos daquela nossa oração, nós vamos vivenciar, glória a Deus, as bonanças de Deus através daquela oração. Então ele sabe
Então por que orar? Porque nós orando, nós estamos declarando para o inimigo que ele nem tem poder e nem tampouco autoridade sobre as nossas vidas, sobre o que nós falamos, ou pedimos a Deus, porque só depende de Deus, pela sua onipotente presença, onisciência e onivalência, conceder a quem ele quiser. Então nós podemos ainda usar a palavra, porque usando a palavra que nos foi deixada como exemplo, seremos bem-sucedidos. Verdade, glória a Deus. Quando, glórias a Deus, no livro de Tiago, vai falar no seu capítulo 5, glórias a Deus, a partir do seu verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros. Aqui a palavra está falando, não, confessa só você que acha que tem. Não, aqui a palavra está generalizando. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, e a oração do justo tem muito em seus efeitos. A oração do justo tem muito em seus efeitos. E ele coloca um exemplo deste, Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, homem de carne e osso como nós. E ele orou e pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No 18 ele fala que ele orou logo após esses 3 anos e 6 meses, e choveu, glórias a Deus, e a chuva produziu, glórias a Deus, na terra o seu fruto. Elias aqui ele não estava falando da boca para fora. Elias ele não estava falando de vontade própria. Elias ele estava se baseando na palavra de Deus, que é a palavra que vai nos dar, iniciei e continuo falando, o norte que nós precisamos para seguir. Elias estava se baseando em Deuteronômio 28, 23, aonde o Senhor falou através de Moisés que se o povo pecasse, como já vinha pecando, ou seja, continuasse a pecar, eu vou fazer esses céus como de bronze, eu vou fazer dessa terra como de ferro, e a chuva será como pó sobre a vida de vocês. Então Elias, se baseando nessa palavra, ele viu a iniquidade no reino de Acabe. Glórias a Deus, ele falou, então não vai chover, e a terra não vai produzir. E ele orou a Deus, e todos viram durante 3 anos e 6 meses, nem orvalho, diz a palavra, que caiu na terra. Aí nós observamos para uma situação dessa, e a palavra diz que esse que orou era homem carnal como eu e como você, mas homem que tinha compromisso com Deus, homem que buscava Deus, homem que não se rendia aos prazeres da carne, que se não abaixava diante de autoridade, porque aqui foi profetizado no reino de Acabe, que tinha poder terreno para mandar matar, e até quis, mas não conseguiu, porque Deus protegeu, porque Deus enviou providência. Façamos a nossa parte, porque Deus é quem zela pelas nossas vidas. Verdade. E depois disso, tamanha era a fome, glória a Deus, várias problemáticas surgiram por conta do erro de pessoas. Ainda hoje muitos estão sofrendo. Nós olhamos hoje a situação aí na rua, no bairro, na cidade, no país, no mundo, como está dos viciados em drogas sintéticas, orgânicas, psíquicas, psicológicas, e entre outras, está de uma maneira avassaladora. Nós sabemos que lá tem muitos que têm promessa, que têm chamados, mas não têm compromisso. Muitos lá que estão perecendo. Pode ser que de lá, e eu tenho certeza disso, enquanto não voltar Jesus, ainda o Senhor vai resgatar muitos. Porque o Senhor ele fala que ele resgata o pobre necessitado do monturo e o faz sentar na mesa junto a príncipes. A nossa fé é essa, não é criticar, não é julgar. Não julgueis para que não sejam julgados, e à medida com que julgares também serem julgados. Então não nos cabe julgar, o que nos cabe é orar, é interceder, é levar a palavra de Deus para que através dela haja transformação, cura e libertação, sem hipocrisia. Atos 2, quando se deu início à igreja primitiva, muitos ali que tinham finanças, vendiam tudo que tinham colocado diante dos pés dos apóstolos, para que todos tivessem de igual modo. Aquele que tentou trazer para si um pouquinho mais,
morreu, ou melhor, morreram. Ananias e Safira morreram, porque ali a igreja ela era pura, a igreja ela não tinha malícia, a igreja ela não, glórias a Deus, queria que fosse um mais do que o outro, a igreja somente queria pregar a Cristo. E essa essência daquele tempo para cá vem se perdendo muito. Tem muitos dos que dizem cristão, que está lá operando o poder judiciário, legislativo e executivo, que não estão cumprindo seus papéis, estão trabalhando em prol de si mesmo. Verdade. Mas a esses cabe a Deus o seu julgamento lá na frente. O que nos cabe é fazer o que nos está proposto para que seja feito, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daquele que tem vontade de se chegar. Ah, o Senhor não conhece o caminho, nós temos a obrigação de mostrar qual é o caminho que vai nos conduzir à salvação. E ali naquela minha pregação para aquele povo, eu disse hoje, doutor, tem muitos que estão correndo aí em prol de favores próprios. Falei sobre Mateus 6,33, Provérbios 1,23, Mateus 37, Salmo 37,4 e algumas outras passagens. Mas todos nós, e aí eu já comecei a elevar o tom da voz ali naquela sala, temos de prestar conta da nossa caminhada na terra pela carne, pelas obras, quer boas, quer más. E isso foi uma visão que Deus deu a João na ilha de Patmos. Ele viu todo o joelho dobrado diante do altar do Senhor para prestar conta da sua caminhada. O altar foi colocado os livros, a saber, os nossos 66 livros canônicos, e o livro, que é o livro da vida. Pelo livro da vida, que é o que está anotado, a nossa trajetória diária, nós fomos julgados, assim como aquele povo naquela sala que estava ali para serem julgados, perante a lei do homem, eles foram julgados. Nós seremos julgados pela lei de Deus. Eu posso vir com uma oratória esplêndida, convincente, glórias a Deus, porém a minha atitude tem que ser maior do que a minha oratória. Porque muitos dos fariseus, saduceus e entre outros, que tinham conhecimento, da palavra, porém não se davam a ela, eles foram colocados à parte. Sim. Aleluia. Então, não é ali simplesmente o conhecimento da palavra que vai te levar a algum lugar. Ela vai te ajudar a te fazer não errar, se você se der por ela. Sim. Porque eles conheciam, porém erravam. Então não é só o conhecimento, é a nossa atitude que faz toda uma diferença. Verdade. Então quando nós pedimos para Deus, nós temos que ter, como nos ensina o apóstolo Pedro, se a sua mente não te condena, então temos crédito para pedir a Ele e dele receber todas as coisas. Então é a nossa mente. Sim. Eu fui, talvez alguns dos presentes e dos que nos acompanham, glórias a Deus, pela live, possa ter em casa, talvez não, eu não sei, cada um é que sabe o que vai fazer de si após o que o Senhor me cobrou. Estava eu fazendo um trabalho, glórias a Deus, de sonoplasta, porque durante a semana as meninas elas vão para a escola e eu fico ali fazendo aquele trabalho de sonoplasta. E me deparei numa palavra, glórias a Deus, ali no livro de Romanos, capítulo 13, que alguns dos ouvintes, glórias a Deus, já devem estar aí se recordando, glórias a Deus. E ao ler, glórias a Deus, que eu vou ler para os irmãos, esta palavra eu tomei um choque, glórias a Deus, porque já tinha passado alguns momentos por ela, mas eu não tinha, glórias a Deus, olhado com os olhos que o Senhor me fez enxergar. E ali o presbítero, o diácono deu por telefone: pastor Gilberto, traga-nos uma ministração sobre dízimo e oferta. Eu falei: meu Deus, amém. Aí eu fui lá, Romanos 13, toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores,
pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelo que praticam coisas boas, mas pelas coisas más. Querem não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor nisso, pois ela é ministro, glórias a Deus, de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário lhes sejais sujeitos, não somente por conta do castigo, mas o mais importante, mas por conta da consciência. Então estejais sujeitos não só pelo castigo, mas pela consciência. E o que me tocou, o que me traz, glórias a Deus, para ministrar então sobre dízimo e oferta. Por esta razão, diz o verso 6, também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, diz o verso 7, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Eu tinha acabado de chegar da Santa Efigênia, glórias a Deus, e comprado aquele desbloqueador de canal, que talvez alguns dos senhores tenham em casa. Graças a Deus, aqui eu já estou ouvindo aqui, eu não tenho. Glórias a Deus. E aí tinha uma situação que eu tinha que bloquear, e eu não estava conseguindo, minha irmã. Aí eu fui lá no rapaz onde eu comprei, ele bloqueou, falei, já mandei uma mensagem para Rosa, Rosa, agora o nosso firminho está liberado, tudo que nós quiser está liberado. E eu me deparo com essa palavra: tributo a quem tributo, imposto a quem imposto. Todos nós temos ciência que isso é pirataria. E eu fui obrigado a falar perante a igreja. Por conta disso, por conta dessa palavra, eu me vejo na obrigação de chegar em casa, e eu falei nesse meu dialeto, aliás, nesse meu vocabulário vulgar, tacar o martelo naquela encrenca. Então, para honra e glória de Deus, eu cheguei em casa e tive que tacar o martelo. Então, o que a palavra, ela nos ensina, glória a Deus, eu só vou colher os frutos dela se eu observar. Se eu procurar, mediante os meus erros existentes, procurar ser melhor, procurar entender o que o Senhor requer de mim, para que na minha oração, a minha mente não me condena, e eu receba de Deus o que me está proporcionado por Ele, e o que o inimigo sabendo quer nos privar. O inimigo sabe, o inimigo, glórias a Deus, ele sabe que Deus tem o que de melhor para nós. Mas muitas das vezes eu não sou capaz de quebrar, ou deixar de comprar, ou investir num link, num canalzinho desse. É verdade. Porque vai me trazer comodismo. Eu vou chegar em casa, vou ver um BBB, vou ver um telecine, ou um esporte, e vou pagar um valorzinho. Glória ao teu nome, Jesus. Tributo a quem tributo, imposto a quem imposto. Nenhuma autoridade se instituiu por si própria. Todas foram colocadas por Deus. Quando negligencia-se as autoridades, está negligenciando a vontade de Deus. Então, para que eu possa receber de Deus, essas eu considero como as pequenas raposas, como na vinha. Elas acabam com a minha toda. Então elas também nos impedem de ver a Deus. Então nós temos que ter, antes de tudo, um compromisso com aquilo que o Senhor Jesus ele começou a fazer aqui em carne. E quando ele ascendeu ao céu, de lá ele nos deu essa obrigação da continuidade do que ele iniciou fazendo aqui na terra. Para isso eu tenho que passar por cima do meu eu próprio, da minha vontade própria. Aleluia. É isso que vai nos garantir ao orar e receber de Deus. Glórias ao teu nome. É isso que me vai garantir, glória a Deus, o caminho que eu estou seguindo.
vai me conduzir ao céu. Sim. Porque quando a palavra fala que muitos, não poucos, muitos vai chegar naquele grande dia diante do pastor falando: Senhor, eu profetizei, eu fiz prodígios e milagres. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Praticaste a iniquidade. Sim. Uma das maiores iniquidades é nós deixarmos de fazer, deixarmos de cumprir o propósito para qual a razão Deus nos colocou na face da terra. Sim. Aleluia, meu Deus. Então hoje, nós sabemos que o trabalho não é fácil. Sim. Pastores, obreiros de natureza geral, mas é necessário estar intercedendo, é necessário estar intervindo em prol daquele mais fraco, É dessa forma. para que o Senhor abra-nos o entendimento, Sim. tire as escamas dos teus olhos, o comichão dos seus ouvidos, Sim. para ouvir e se render à palavra que vem gerar discípulos. Aleluia. Quando a palavra fala para nós batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as Escrituras, o que eu vos tenho ensinado, é a nossa obrigação, é ensinar com afinco, com vontade, Sim. porque nós sabemos que quem vai fazer a obra é Deus. Planta, o outro chega lá e rega, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Eu tenho certeza, plena e absoluta, que nessa conversa lá na reunião, o advogado que eu estava falando com ele diretamente, ele saiu dali com uma sementinha plantada. Ele me falou: eu não, glória a Deus, demonizo religião alguma. Se você está buscando a Deus, eu costumo falar: busque a Deus. Você está no caminho certo, porque Deus é que vai te determinar se Ele te quer aqui ou se Ele te quer ali. Então não me cabe ajudar. O que me cabe é entender qual é o plano de Deus. Às vezes a situação do cidadão é estar lá, para lá adquirir uma experiência, para que quando o Senhor arrancar de lá e vier falar, outros venham se converterem. Porque vai servir, glória a Deus, como uma nuvem de testemunha, observando, testemunho para aqueles. Glórias a Deus. Então nós entendemos, glórias a Deus, que tem algumas condições para que nós na oração possamos receber. Porque Deus, glórias a Deus, Ele nos dá resposta. Deus, glórias a Deus, Ele fala conosco porque Ele quer relacionamento como o pai quer com o filho. Muitas das vezes nós vemos em dias de hoje que muitos filhos rebeldes. Mateus 24 está se cumprindo, tremores de terra, rumores de guerra, pai contra filho, nação contra nação, filho contra pai, e entre outras coisas. Sim. Mas ainda não é o fim. Isso é só o início das dores. Porém, nós temos que seguir fazendo a nossa parte. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós não sabemos que pode nem chegar ao final desta ministração e o Senhor nos arrebatar todos. Como pode ainda durar alguns anos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é o que o livro de Eclesiastes nos ensina em 9:10. Fazer tudo quanto tiver a sua mão para fazer. Porque na sepultura, quando vai, não há obra, não há mais trabalho. O que precisa ser feito enquanto a vida aqui. Sim. Isso é em prol daqueles que o Senhor coloca ao seu redor. Então nós, entendendo esse propósito, esse compromisso, a nossa oratória, ela começa a ter um direcionamento diferenciado. Porque nós já sabemos pelo respaldo da palavra que a nossa oração ela tem um depósito, está lá como incenso diante do Senhor, numa taça de ouro. Nós sabemos que o Senhor ele responde a seu tempo, não ao nosso tempo. Nós temos aqui Mateus 7, no versículo 9, que diz: para que, glória a Deus, nós venhamos. Como os amados já sabem, nós só vamos aqui reforçar. Glória a Deus. Eu tenho minhas filhas e o meu filho, qualquer um deles, o mais obediente até o menos obediente, porque tem as suas classes, né? De acordo com a faixa etária, tem as suas classes de obediência aí. Cada um que é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Qualquer um deles, pastor, que chegar a pedir alguma coisa e eu tendo, eu não vou negar. E qual diz o verso 9 do capítulo 7 de Mateus? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma serpente? 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará
uma serpente. Se vós, diz o verso 11, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, lhe dará bens ao que lhes pedirem. Aleluia, meu Porque Deus. Ele tem poder e autoridade para tal. Observe isso, não estaria aqui registrado se não fosse para nós nos beneficiarmos do que aqui Deus, instruído pelo Espírito Santo a cada um dos e das que escreveram, compuseram esse 66 livro canônico, estivesse relatado para nós. Não teria propósito, senão o de nós, observando, aplicar a nossa vida para vivenciar o que Deus nos promete. E Ele promete que nós, glória a Deus, vamos comer e beber o melhor dessa terra. Sim. Muitos acham que vai ser só pós, glórias a Deus. Então o que eu estou falando, você pode sonhar, Aleluia. você pode sonhar alto. Tenha a sua vida no altar, Aleluia. que é o que vai fazer toda a diferença. Dessa maneira, Os Pai. resultados, quem vai prover é Deus. Eita, Pai. Porque é Ele que nos garante a vitória. Quando, glória a Deus, Jeremias, ele ali diante do Senhor, glórias a Deus, ele falou: meu Deus, mas como é que eu vou entender essas coisas, os seus planos, os seus propósitos? Como é que vai ser tudo isso? Em alguns das suas passagens, aqui se destaca, Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor nos ouviu. Temos a grande possibilidade de, acordo com a nossa conduta, receber dele proveniente daquilo que nós estamos pedindo, buscando, clamando, intercedendo, porque ele está contemplando tudo isso. Mas é fácil dizer, quando você está passando um momento de dificuldade, talvez um momento terrível de enfermidade, onde muitas das vezes o médico desenganou, glórias a Deus, e entre outras coisas, falar que faça a sua parte, ore porque o Senhor lhe traz resposta. Eu vou te falar de um rei que já tinha um decreto de Deus que iria morrer, e ele tinha lá uma chaga na sua perna. Foi dada a ordem ao profeta: vai lá e fala que ele vai morrer. Ele se arrependeu, nem condição ele tinha de se ajoelhar. Ele somente virou para um ladinho da cama, se arrependeu, começou a orar a Deus. E o mesmo profeta que deu a notícia que estava saindo, antes de sair, o Senhor mandou voltar e fala: eu vou acrescentar 15 anos na sua vida e vou sarar essa chaga. Deus, Ele se move pelas nossas orações. O que para muitos era o fim. Não, Deus falou que vai acabar, então já era. Mas aquele se arrependeu, instantaneamente se converteu dos seus maus caminhos, Aleluia, meu orou a Deus em humildade, humilhação, porque não foi da boca para fora. Deus viu da onde veio, que dali, e mudou aquele cenário. Então, indiferente de qualquer situação que você possa estar querendo passar, a obrigação, a função, o propósito do inimigo é de te fazer acreditar que não tem mais solução, mas eu vim aqui para te falar que tem solução. Através da oração no coração, glória a Deus, aberto diante do altar do Senhor, o Senhor se comove e as coisas mudam. O Senhor, Ele fala que Ele muda, Ele transforma maldição em bênção. Muitos falam: para mim não tem jeito, eu nasci numa família que serve lá Umbanda, tem vários guias, orixás, caboclos e entre outros que vai perturbando a família toda. Até o tempo que você se converter a Deus, buscar Deus com o seu coração aberto, o Senhor pode mudar a sua vida e a vida de tantos quantos estiverem ao seu redor. Amém, meu Deus. Nós entendemos, glórias a Deus, que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. O Senhor, Ele pode até parar um pouco, como numa oração de Daniel, já era determinado a resposta. Mas no momento da saída houve lá um bloqueio, todo mundo já sabe o que nós estamos falando. Porém, ele não desistiu, porque ele sabia que o tempo
templo não era dele, o templo era de Deus. O que cabia a ele era continuar insistindo naquele propósito. E ao findar de 21 dias, veio a resposta. Se a sua resposta ainda não chegou, pode ser que até o 21º dia vai chegar. Pode ser que antes vai chegar. Pode ser que um pouquinho depois vai chegar. Mas o importante é que ela vai chegar. Em nome de Jesus. Então aqui o Senhor ele fala, vou repetir, Jeremias 29:12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E, diz o verso 13, buscar-me-eis e achareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. É o segredo para nós encontrar o Senhor e começar a ter um relacionamento maior. Não estou dizendo que nós não temos, o que eu estou dizendo é um relacionamento maior. Glórias a Deus, quando nós o buscarmos com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração, segundo a vontade dele, não a minha. Senhor, eu estou tanto tempo pedindo isso, mas eu não vejo resultado. Continue insistindo. Se não veio é porque ainda, glória a Deus, não foi designado para que chegasse a sua vida. Porém, continue insistindo. Nós temos que entender que muitas das vezes, eu ouvi aqui antes de pisar o pé nessa igreja, ali no portão, muitas das vezes pede não recebe porque pede mal. Para nós pedirmos o que é bom, direto, dentro da vontade de Deus, nós temos que observar. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Aleluia. Então nós nos convertemos pela repreensão do Senhor, nós entendemos que Ele derrama do seu espírito sobre as nossas vidas, e as palavras, elas têm um horizonte diferenciado da nossa ótica humana. Sim. Porque Deus, glórias a Deus, conhece a limitação de cada um de nós. Deus, Ele conhece de fato o que está no nosso coração, para Ele falar, deleita-te no Senhor, Salmo 37:4. E Ele concederá o desejo do teu coração. Observe esse pequeno versículo de peso muito grande. Ele está falando, eu sei o que você precisa, filho. Eu tenho a solução para isso. Fica tranquilo, deleita-te na minha presença, porque você vai ver o resultado. É o que o Senhor fala, porque o resultado, quem provê nas nossas vidas é Ele, não é nós, com a força do nosso braço. Muitos reis, reinados grandes, tentaram sucumbir reinado menor, e não prevaleceram, pelo contrário, pereceram, porque Deus era com a minoria. Sim. Você pode ser na mão contrária a essa multidão, mas seja com Deus. Aleluia. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. Que você vai ver o resultado proveniente da parte de Deus. Então a resposta de oração, glórias a Deus, para finalizar, eu não poderia deixar de falar de resposta de oração sem mencionar 2 Crônicas 7:14, colocando uma condição. Se é a condição, se nós nos humilharmos diante da presença do Senhor, se convertermos dos nossos maus caminhos e orarmos a Deus, Ele vai ouvir os seus, vai sarar a nossa terra, e as coisas vão tomar um outro rumo. E o que eu estou falando é que nós temos que muitas vezes sair da nossa visão horizontal e termos uma visão vertical, do alto para baixo, do alto para baixo, que é da onde vem o nosso socorro. Observando a Escritura, zelando para se fazer cumprir, nós jamais tropeçaremos. Em nome de Jesus. Então, resposta de oração, o Senhor tem para dar. Resposta em pró de determinadas causas que para o homem impossível, Deus tem poder para mudar. Nós sabemos que Deus, Ele pode tudo e todas as coisas, mas é necessário crer, que é necessário que todo aquele que se chega a Deus creia que Ele existe, e que de fato é o verdadeiro, único e exclusivo galardoador das nossas
nossas almas e das nossas vidas. Aleluia. Amém? Eu encerro por aqui, agradeço essa rica oportunidade no Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam esse Deus maravilhoso. Graças a Deus, amém? Amém. Palavra recebida, maná do céu, leva a sua parte para casa, Amém, meu que Deus. tudo o nome do Senhor seja glorificado Oh, glória. e seja exaltado, amém? Amém. Queremos agradecer, abençoar a vida do servo do Senhor que veio aí atender esse convite, né? E a gente louva a Deus por tudo isso, porque Deus ele sabe como fazer. Nós queremos abençoar agora as pessoas que estão no canal, recebe a nossa oração, recebe a nossa bênção, esteja conosco amanhã, no 7º dia de propósito, Amém. para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, Amém. e amém. Beijo no coração.